Hoje aconteceu um ataque a um dos maiores líderes da direita, gente. A situação foi drástica. Bolsonaro sofreu um golpe e hoje a gente vai falar de muito, mais muito assunto aqui. Se prepara que você vai descobrir coisa que a mídia não te conta. E aliás, o Pacheco tem um motivo para não colocar aí, né, as pautas do Alexandre de Moraes e seu impeachment. E tá preparado para saber? Porque vazou tudo na internet agora e a casa caiu pro Pacheco. E, aliás, a oposição fez pressão. Bora lá, então, saber um pouco sobre as matérias. O impeachment do Alexandre de Moraes está sendo a maior treta dentro do Congresso agora, porque a oposição tá lá pressionando e o Pacheco e o partido dele, que é o PSD, tá fingindo demência, fingindo que nada tá acontecendo. E aí eu te pergunto, será que eles estão se fazendo de idiota ou estão devendo na praça para não ver que já foram protocolados 20 pedidos pro impeachment e não fazerem absolutamente nada? Não sei o que acontece, mas geral do PSD tá calado. E olha que o PSD é o partido mais forte dentro do próprio Congresso para conseguir colocar o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, se o PSD não faz nada, blá blá, impeachment, não tem mais impeachment. E quando os caras pronunciam, sai isso daqui. Votam a favor do não impeachment de Moraes. Pra quem não sabe, esse cara também fez um vídeo aí atacando o Nicolas. Mas vamos relevar isso. E você que é brasileiro sabe que nesse país, se você não gritar, esgoelar, não cobrar, não pressionar, nada acontece. E a oposição tá fazendo agora um boicote geral para que o PSD pense e fala, vou colocar o impeachment. Ou pelo menos se pronuncie sobre o caso e não fique calado, né? E o Nicolas, junto com Gustavo Gayer, mais uma quantidade enorme de pessoas do PL, tá fazendo o seguinte, tá boicotando então os planos do PSD para que os candidatos não sejam eleitos. Ah, mas Alessandro, o Nicolas é doido de estar fazendo isso? Obviamente não. Primeiro, que o PSD entrou nessa vibe de falso bolsonarista. Então ele chegou em alguns candidatos do PL e falou, colega, vem pra cá que eu vou pagar mais. Pode vir que aqui vai ter fundão eleitoral a rodo pra vocês. E muitos candidatos saíram do PL, tá? Queriam candidatar agora nessas eleições e foram pro PSD por conta de grana. Então o objetivo do Nicolas é nada mais, nada menos pressionar para que essa galera que se dizia de direita diga logo se apoia o impeachment ou não de Alexandre de Moraes, no caso os candidatos do PSD. E ainda pressionar para que esses candidatos cheguem nos senadores e falem, ô colega, ou tu decide uma coisa aí, o que você vai fazer com o impeachment, ou então nós vamos pular fora de você e você vai estar sozinho para se eleger nos próximos anos. Que na minha visão foi uma jogada de mestre da direita para conseguir colocar esse trem para rolar. Então o esquema foi mais ou menos o seguinte, candidatos que apoiaram o impeachment de Alexandre de Moraes pertenciam ao PSD, legal, beleza, continuaram com o apoio, por exemplo, de Londrina, que o Nicolas está apoiando. E quem não fez nada, praticamente perdeu o apoio total e agora tá lascado para se eleger. Mas é aquela coisa, pau que bate em Chico, bate em João e bateu em Nunes também. Que pra quem não sabe, o Ricardo Nunes tem uma base eleitoral lindíssima. Para entrar para a prefeitura de São Paulo, ele teve que ter apoio de 12 partidos. Coincidência ou não, esses partidos incluem o PSD e a maioria deles tem um pezinho no ministério do Lula. Aí eu viro pra vocês e falo, esse cara não é de direita e tem gente que quase me ameaça de morte aqui no canal. Mas normal. O que acontece é que agora isso tá pegando mal para a campanha do Ricardo Nunes, porque o Nunes praticamente precisa de apoio para ganhar, mas se o PL for contra o Nunes, aí lascou, porque sem Bolsonaro o Nunes não é eleito, ele pode ter 50 mil partidos do lado dele que não vai conseguir se eleger. Porém, a situação agora pro lado dele é drástica, mas drástica mesmo. Primeiro, como eu disse pra você, o PSD, legal, beleza, tá aí apoiando ele, assim como republicanos e outros. Mas tem um fato tão obscuro que a mídia não conta pra gente, inclusive os marqueteiros do Ricardo Nunes não gostam de contar. Que o Cacibe, que é o líder do PSD, quem tem poder pra mandar no Pacheco falar, você vai botar esse impeachment pra rolar? Tá aí ativamente na campanha do Ricardo Nunes. E para piorar ainda mais a situação, esse cara ainda é secretário do Tarcísio. E a gente foi descobrir isso só agora, tá? Para vocês entenderem qual é a estratégia. O PSD tá vendendo sonho norte-americano para os candidatos, colocando o apoio de Tarcísio por ser secretário de Tarcísio. E Tarcísio, por ser eleito por Bolsonaro, tá pegando aquela onda de falso bolsonarista para quem tá candidatando pelo PSD. Ah, então liga essa linha, você vê que tá tudo aí, né, lascado. Pois é, a polêmica não ficou só entre o Nicolas e o Nunes não, galera. Teve mais treta ainda e dessa vez foi com o Bolsonaro e o Caiado.
Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver a treta entre esses dois. Juro pra vocês, imaginei todo mundo, menos o Caiado e o Bolsonaro. E o motivo da treta foi as eleições em Goiânia. Então, o Bolsonaro foi num comício lá em Goiânia, né? Tudo legal, beleza. E no meio desse comício, ele foi lá e criticou o Caiado, falando que o Caiado é um covarde. Por quê? Galera, vocês sabem que a prefeitura de Goiânia tá uma bagunça igual a de São Paulo. Só não tem a mesma proporção que a de São Paulo tomou. Mas lá também tá um caos. O que acontece é que em Goiânia agora a gente tem o Fred Rodrigues, tá? Antes tinha que ser o Gustavo Gayer. Aí o Gustavo Gayer desistiu, não sei por quê, cara. O Gustavo Gayer era para ser um dos melhores prefeitos de Goiânia se caso ele conseguisse ser eleito. Mas acontece que o Bolsonaro pediu para ele desistir, ele foi lá e desistiu, né? Ele disse que é por vontade própria. Não sei se isso é verdade ou não. Já teve vídeo gravado que a gente até falou aqui sobre esse tema no canal. Deu uma polêmica braba, aliás, se você quiser assistir vai estar nos cards por aqui. Mas é isso. Gustavo Gayer não é o eleito agora, não é o candidato de Goiânia, e o Fred Rodrigues é o candidato de Goiânia, que é um cara top também, só que um cara que ninguém conhece, sabe? Um momento desconhecido, e foi exatamente isso que deu polêmica, porque o Fred Rodrigues é desconhecido, e agora em Goiânia, uma mulher que é do PT tá ganhando disparado nas pesquisas por conta aí desse não reconhecimento de ninguém saber quem é Fred Rodrigues. Só que o que acontece? Vamos voltar ao foco. O Caiado, ele ficou meio que, tipo assim, na dúvida, né? Ele falou, pô, eu vou apoiar o Fred Rodrigues? Quem que eu vou apoiar? O que que vai acontecer? Eu não queria o Fred Rodrigues. E a gente viu que ele tá mais neutro pro lado do Sandro Mabel, que aí é o dono da Mabel, tá? E assim, é um cara muito bom também. Não é um candidato muito ruim, só que ele é bem centro, tá? O cara não é direita. Ele é centro-liberal. Então ele não tem aí a mesma proporção e o apoio que o Bolsonaro deu então pro Fred Rodrigues, que já falou, sou de direita mesmo, conservador, e já definiu o que ele queria da vida dele. Só que pelo fato do Caiado não ter tomado decisão, não ter falado nada, ter fingido que praticamente assim, vamos ver o que vai dar nessas eleições, o Bolsonaro chamou ele de covarde. E não só chamou o Caiado de covarde agora, como também, né, falou sobre alguns fatos que aconteceram na pandemia, e aí citou o Caiado também, galera. E aí foi o caos, foi uma polêmica que ninguém entendeu. O povo, uai, mas o Bolsonaro não era alinhado com o Caiado? O que tá acontecendo agora que mudou? O Caiado não vai representar mais o Bolsonaro? Quem é o sucessor do Bolsonaro? Porque a gente tá vendo que dentro aí dos governadores tá tendo um racha legal, galera. O Tarcísio já tá aí se lascando com essas eleições municipais, que grande chance dele não ser o próximo representante aí do Bolsonaro. A gente apostou então no Caiado, mas parece que agora, pelo que a gente viu, se o Bolsonaro tá chamando o Caiado de covarde, não vai ser o Caiado que vai representar ele. Segunda opção, Zema. Segunda não, terceira opção é o Zema, né? Agora o Zema parece que tá em cima do muro e não sabe se entra ou não nessas eleições. Vou te dizer, a melhor opção que seria para substituir o Bolsonaro, aliás, Bolsonaro não morreu, como ele diz, para substituir, mas ele tá inelegível e não pode se eleger. Seria o Nicolas Ferreira, tá? Mas o Nicolas não tem a idade para ser presidente ainda da República, porque ele tem 26, se eu não me engano, 26, 27 por aí, mas precisa de 35 anos para você ser candidato. Então, descartou. As opções que a gente tem agora seria o Pablo Marçal, mas também perdeu o apoio do Bolsonaro, que a gente sabe que ele tem, mas é uma opção top para ser presidente. Teria o Zema e, obviamente, os outros governadores aí do Sul, né? Mas assim, só do Paraná mesmo para substituir o Bolsonaro, porque do Rio Grande do Sul a gente já viu que tá ali também numa situação não tão legal com o Bolsonaro. E a questão é, agora o clima tá esquentando e ficando feio entre, então, muitos governadores como Bolsonaro. Se isso é bom para a campanha, não sei dizer para vocês. Eu acredito que na verdade não é. É muito ruim, não só para a campanha, mas também para o Bolsonaro, que está criando inimizade com grande parte aí dos eleitores e dos seus companheiros, né? A gente tem que falar assim, companheiros não, apoiadores dentro das campanhas. E se ele cria inimizade, acaba que a força dele vai ficando um pouco mais fraca. Nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro não teria que falar isso sobre o próprio Caiado. Caiado tá fazendo um trabalho ótimo aqui em São Paulo. E eu acredito. Tô até ficando doido, gente. São Paulo. Eu tava morando em São Paulo um tempo atrás aqui, aí eu já até confundi agora. Agora eu tô morando em Goiás. O Caiado tá fazendo um trabalho ótimo aqui em Goiás, tá? E o Tarcísio também tá fazendo um trabalho ótimo em São Paulo. Mas eu acredito que essas críticas agora não foram feitas no momento certo.
Mas eu quero saber de você, o que você acha? A crítica foi no momento certo? Não foi? Põe nos comentários aí. E vamos falar sobre o nosso último tema, que tá sendo um dos mais polêmicos da história e uma tentativa de assassinato pra caramba, que é o Trump. Vocês sabem que o Trump, galera, meu Deus do céu, o cara aí, ele não pode nem sair na rua que o povo tá querendo matar ele. Só que dessa vez o Trump, ele meio que sugere que o Irã pode estar aí por trás dos atentados contra ele. Não duvido nada, galera. Botou o Irã no meio, eu não duvido mais nada. Se o Irã tinha envolvimento até com a Venezuela, quem dirá em contra atacar aí o próprio Trump, né, gente? O Trump praticamente assim, né? O odiado dos Estados Unidos pela esquerda, né? E assim, já sofreu vários atentados. O que acontece agora é que o ex-presidente dos Estados Unidos, candidato republicano na Casa Branca, Donald Trump, disse nessa quarta-feira que o Irã pode estar aí por trás das tentativas de assassinato em que ele sofreu nos últimos meses e sugeriu que o FBI não está levantando as informações a sério. Como vocês sabem, sofri 2 tentativas de assassinato. Até onde sabemos, elas podem não estar relacionadas ao Irã, mas é possível que sim. Disse aí, então, um magnata durante o seu comício em uma fábrica em Mint Hills, no estado aí da Califórnia. Carolina do Norte. Mas é isso, o Trump tá sofrendo vários ataques nos últimos tempos e eu acredito uma coisa, alguém tá envolvido no meio. Pode não ser o Irã, mas alguém tá envolvido nesse meio desses ataques. Não é normal, se fosse um ataque só, a gente podia falar que o cara tinha intenção mesmo, sem envolvimento algum. Mas já foram 3 tentativas. Tem alguém envolvido no meio disso. A gente só precisa descobrir quem é o culpado disso tudo e quem é que está envolvido no meio disso tudo. Mas eu quero saber de você. Põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos e mais informações. Calma que tem vídeo mais tarde. Legal, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.